Coreia do Sul, a terra da calma manhã. Um país que se destaca pela liberdade, pela linda cultura e pela educação de seu povo. Uma mistura de belezas tecnológicas, centros urbanos ultra desenvolvidos e paisagens naturais impressionantes. Mas hoje não vamos falar sobre a Coreia do Sul. Vamos falar sobre os seus sentimentos. Sobre o que você sente toda vez que se imagina andando pelas ruas da Coreia do Sul. Vamos falar sobre o que você sente sempre que ouve as músicas dos seus idols favoritos. E, principalmente, vamos falar sobre a paixão que você sente pela cultura coreana. Eu aposto que você se sente mais coreana do que brasileira e o seu coração se identifica mais com a bandeira da Coreia do Sul do que com qualquer outra coisa no mundo. Só você sabe o tanto que é bom se fechar no seu quarto, colocar o seu fone e ouvir as suas músicas de K-pop à vontade. A sensação é que você está no clipe junto com seus idols. A verdade é que você não mora na Coreia do Sul, mas a Coreia do Sul já mora em você. A cultura, a história, as paisagens, a cidade, as músicas, as formas de se vestir, o jeito de ser do povo coreano, as séries e os seus dramas. Só tem uma coisinha que separa o seu coração da Coreia: o idioma. Aprender o idioma coreano é o único caminho que vai transformar esse seu amor pela cultura coreana em realidade. É através do idioma que você vai conquistar amizades, vai criar conexões, vai poder mergulhar em toda a cultura coreana sem precisar de legendas ou traduções. Aprender coreano vai te dar experiências únicas, ouvir K-pop entendendo tudo, só que sem legenda. Assistir a dramas, novelas e filmes coreanos sem traduções erradas. Quando você aprender coreano, o seu quarto vai se tornar a sua Coreia, onde você vai poder se trancar e mergulhar na cultura coreana por horas. O seu fone de ouvido vai ser como um avião que você põe e aterrissa na Coreia. E então, ao aterrissar, você é recebida com músicas animadas e um idioma lindo de ouvir. Saber coreano é a veia que liga o seu coração à Coreia do Sul. Saber coreano vai te proporcionar experiências únicas que quase nenhum brasileiro vai poder experimentar. E essas experiências únicas vão aumentar a sua autoestima, vão fazer você acreditar em si e na sua capacidade. Afinal, se você é capaz de aprender um novo idioma tão diferente do seu, você é capaz de realizar qualquer coisa na vida. Inclusive, realizar o seu sonho de conhecer a Coreia do Sul de perto, visitar os parques da Coreia, os majestosos palácios de Seul e até mesmo lugares onde foram gravados os videoclipes de K-pop. Hoje você tem a oportunidade que poucas pessoas vão ter na vida, a oportunidade de aprender coreano com uma professora nativa que já ensinou o idioma para milhares de brasileiros como você, que duvidavam da própria capacidade de aprender. Acredite, você é mais inteligente do que pensa. E aprender coreano, além de conectar o seu coração à Coreia, vai te conectar consigo mesma. 안녕하세요, 여러분! Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à Imersão Coreia. Eu sou a professora Sandra Jan e ao longo dessa semana eu vou te ensinar a base do coreano para que você finalmente consiga aprender esse incrível idioma. E eu vou te ensinar de uma forma que nunca ensinei, diretamente da Coreia do Sul, usando exemplos da própria Coreia. Como vocês podem ver, eu estou aqui na Coreia do Sul e se seu sonho também é o de conhecer a Coreia, então não perca nenhuma aula e fique aqui comigo durante toda essa semana. Eu te garanto que depois das nossas aulas, você já vai estar falando muitas coisas em coreano. Durante o evento, nós vamos ter 4 aulas, então já programe os alarmes em seu celular para não esquecer as próximas aulas, que vão acontecer na quarta,
na sexta e no domingo, às 8 horas da noite. E agora, uma informação importante. O que você vai aprender durante essa semana é igual a mais de 2 meses de um curso presencial de coreano. Isso significa que o conteúdo que você vai aprender aqui comigo durante essa semana, em menos de 7 dias, é o mesmo tanto que você aprenderia se fosse toda semana assistir a uma aula de coreano em uma escola presencial, por pelo menos 2 meses. Ou seja, você aprende aqui em 7 dias o que levaria mais de 60 dias para aprender em uma escola tradicional de coreano. E isso só é possível porque com o meu método de ensino, você aprende muito mais rápido do que se você fosse frequentar uma escola tradicional. E é por isso que eu quero que você se dedique à imersão como se você realmente estivesse em uma sala de aula. Desligue todas as distrações, coloque o celular no silencioso e deixe o resto para lá só por uma horinha. Você não vai perder nada. Principalmente porque você está prestes a aprender um dos idiomas mais fascinantes do mundo e de uma forma que você nunca viu em lugar nenhum, diretamente da Coreia. E essa pode ser a única vez na sua vida até hoje que você está tendo a oportunidade de aprender algo que você realmente tem vontade de aprender e não algo que você foi obrigado a aprender em uma escola. Eu falo isso porque aprender coreano abre portas para viver de verdade todos os seus sonhos relacionados à Coreia do Sul, da mesma forma como aconteceu com vários meus alunos, como a ex-aluna Ana. A Ana conseguiu uma bolsa de mestrado em uma ótima universidade na Coreia do Sul, a Ewha Women University, e hoje está aqui morando na Coreia. Ela conseguiu realizar o sonho de poder morar aqui, justamente porque aprendeu a falar coreano. E eu quero que um dia isso também aconteça com você. Inclusive, mesmo que estudar ou morar na Coreia do Sul não seja uma prioridade na sua vida, aprender coreano vai te dar acesso a coisas que você ainda são impossíveis para você. Assistir a uma série coreana sem legenda e entender de verdade tudo que eles estão falando, ou conseguir entender as suas músicas de K-pop e saber exatamente qual é o sentimento que o seu idol quis passar com aquela letra. Hoje, infelizmente, você perde tudo isso nas traduções que você encontra pela internet. E agora há uma vantagem que quase ninguém te conta sobre aprender coreano. Aprendendo coreano, você vai se tornar um melhor profissional no mercado de trabalho e vai ter a chance de poder trabalhar em uma das diversas empresas coreanas que atuam no Brasil, como a Hyundai, a Kia, a LG, a Samsung e muitas outras. Eu digo isso porque o segundo Duolingo, o coreano, é o segundo idioma que mais cresce no Brasil e atualmente pouquíssimas pessoas sabem falar essa língua aqui no nosso país. Então, com certeza, aprender esse idioma será um diferencial no seu currículo. Então, aproveite, porque a hora de aprender coreano é agora! Mas antes de entrarmos no conteúdo, eu quero conhecer um pouquinho sobre você. Se você está há mais de um ano falando que um dia vai aprender coreano, mande um eu aqui no chat, pode mandar à vontade mesmo. Eu quero saber quem já tem mais de um ano interessado em aprender coreano. Agora imagina se você tivesse começado a aprender coreano comigo no ano passado. Você estaria aparecendo na tela agora junto com os alunos que eu vou te mostrar aí. 안녕하세요, 여러분. 안녕하세요. 안녕하세요, 여러분. 안녕하세요, 여러분. 안녕하세요, 여러분. 안녕하세요, 여러분. 잘 지냈어요? 처음에 한글만 알고 한국어를 못했어요. 그런데 산드라 선생님하고 너무 많이 배워서 지금은 한국 사람하고 이야기할 수 있고 한국 음악을 이해할 수 있고 한국어를 매일매일 잘할 수 있어요. 처음에는 한국어는 너무 어려워 생각했어요. 그런데 선생님은 아주 잘 가르쳐요. 그리고 수업도 많이 재밌어요. 그래서 많이 배웠어요. 안녕하세요. 저는 이해대입니다. 저는 60세입니다. 한국어로 아무 말도 없이 알았어요. 오늘 저는 한국어로 많은 구조를 이해합니다. 작년에 9월부터 저는 나는 한국어에서 공부합니다.
나는 한국어에서 공부하기 전에 저는 9년 한국 읽을 알았어요. 이제 진차정 선생님 때문에 저는 한국어를 더 잘하고 많은 주제에 대해 말할 수 있어요. 안녕하세요. 여러분, 어떻게 지내세요? 저도 잘 지내요. 오늘 당신에게 팁을 주고 싶습니다. 한국어를 공부하세요? Aninho, como alguém tentou estudar e aprender coreano sozinha durante muito tempo, posso falar que com a metodologia do Sansinim é muito mais fácil aprender e melhorar a compreensão, pronúncia e gramática da língua coreana. Então, eu sinto que aprendi muito mais nesses poucos meses de curso do que todos os anos que eu tentei estudar sozinha. Agora imagina quantas séries e música de K-pop você já estaria entendendo sem precisar de legenda. Quantos posts dos seus idols favoritos no Weverse você já estaria entendendo sem precisar ficar procurando nas traduções do Google Tradutor. Tudo isso só não é possível porque você ainda não aprendeu coreano. Aproveite essa chance para entrar de cabeça, porque eu quero que no próximo ano você já esteja conseguindo se comunicar em coreano e entendendo suas músicas e séries coreanas sem legenda. Então, chega de deixar para depois. E para você ficar por dentro, toda a imersão vai ter como temática uma viagem para a Coreia do Sul, só que com um diferencial. Eu estou aqui na Coreia do Sul te dando exemplos reais. Todas as aulas seguem uma sequência, então é super importante que você assista a todas as aulas. Somente assim você vai conseguir acompanhar e aprender de verdade. E o mais legal de tudo, durante essa semana eu vou te provar que com o meu método você pode começar a se comunicar em coreano em apenas 5 meses de estudo, mesmo que você não saiba nada da língua. Isso mesmo, apenas 5 meses. Ou seja, enquanto os alunos de escolas tradicionais vão ficar anos estudando quase que sem sair do lugar, você vai conseguir se comunicar em coreano em questão de meses. Sim, eu sei, parece bom demais para ser verdade e eu não te julgo se você pensar isso, porque eu também pensaria dessa forma se eu não tivesse visto meus alunos falando em coreano em até menos tempo do que isso. E olha, não foi 1, nem 2, nem 3 alunos, foram milhares deles. Hoje nós temos alunos tanto no Brasil como em mais de 21 países diferentes pelo mundo. Então, esse método está super validado. E olha, eu posso te garantir que a grande maioria deles começaram do zero. E eu tenho certeza de que esse é o sonho de muitos que estão aqui hoje. E é por isso que eu trago os exemplos dos meus alunos, para mostrar que aprender coreano é sim possível para qualquer pessoa, desde que você siga um método eficiente. Por isso, a única coisa que eu te peço é que você confie em mim e siga tudo que eu falar durante as aulas, porque eu sei muito bem como é aprender um novo idioma tão diferente do seu. Eu falo isso porque eu nasci e cresci aqui em Seul, na Coreia do Sul, mas precisei me mudar para o Paraguai e depois para o Brasil. Ou seja, tive que aprender 2 idiomas totalmente diferentes do coreano, o espanhol e o português. E olha, gente, apesar de muitos de vocês acharem que o espanhol é igual ao português, eu posso te dizer com muita propriedade que não é. São línguas muito diferentes e foi um grande desafio para mim ter que aprender essas 2 línguas. E depois de muito tempo já morando aqui no Brasil, fui chamada para dar aula de coreano na Universidade de Brasília, onde eu dou aula até hoje. Na época, eles precisavam de um professor e eu consegui a vaga. Foi aí que eu descobri a minha verdadeira paixão, dar aula de coreano. Mas eu percebi que dando aula somente na universidade, eu teria um número limitado de alunos. Eu sabia que muitas pessoas queriam aprender coreano no Brasil e que a grande maioria dessas pessoas não tinham acesso a um professor de coreano. Assim como você, provavelmente a grande maioria das pessoas que estão aqui nesse evento não possuem acesso a um professor de coreano. E foi por isso que eu decidi montar minha página na internet e comecei a divulgar aulas de forma online, lá pelo ano de 2016, porque aí qualquer pessoa poderia aprender coreano, sem depender de ter um professor ou escola de coreano na sua cidade. E então, depois de alguns anos dando aulas, tanto online como pela Universidade de Brasília, eu decidi montar o meu próprio curso online de coreano,
o Nanum Coreano e coloquei todo o meu conhecimento de anos ensinando coreano para os brasileiros neste curso. E em maio de 2018, eu abri a minha primeira turma. Nessa primeira turma, eu tive apenas 7 alunos, mas fiquei super feliz. Fiquei feliz porque eu nem sabia se alguém iria se interessar pelo meu curso. Então, 7 alunos para mim foi incrível! E com o tempo, esse curso foi crescendo e hoje, quase 4 anos depois, após muito trabalho duro, conseguimos ultrapassar a marca de 5.200 alunos ao redor do mundo, mais de 100 mil seguidores no Instagram e mais de 1,5 milhão de visualizações das minhas aulas do YouTube. E assim, a gente se tornou o maior projeto de ensino de coreano do Brasil. E hoje eu estou aqui para ajudar você. Afinal, eu sou especializada tanto em ensinar coreano quanto em ensinar a como aprender coreano. Porque aprender coreano não é uma coisa intuitiva. E antes que você me pergunte do que é que eu estou falando, eu vou explicar para você. Algo intuitivo é algo que você senta ali sozinho e por conta própria você vai fazendo e entende como continuar. É como mexer na Netflix. A primeira vez que você chegou lá, provavelmente não sabia como mexer, mas depois de alguns minutos passando pelas séries, já entendeu como funciona. Isso é aprender de forma intuitiva. No coreano, não é assim que funciona. Você não vai conseguir aprender coreano sozinho se você não tiver alguém do seu lado com um ótimo método para te ajudar. Ou seja, para você ter resultado e ver que os seus estudos estão rendendo, você precisa de alguém para te ajudar a estudar de maneira correta. E é por isso que eu estou aqui, para pegar na sua mão e te mostrar a maneira correta de aprender esse idioma de uma forma mais organizada e, consequentemente, mais rápida do que aprender por conta própria. Mas antes de começar a aula, eu quero falar de alguns presentinhos que eu preparei para você. No final de cada aula, você vai receber um resumo em PDF com tudo que foi ensinado no grupo de WhatsApp da Imersão Coreia. Você vai poder baixar esses resumos para revisar o conteúdo das aulas quando quiser. E atenção! Você também vai receber um link com acesso a 3 aulas extra de reforço. Essas aulas são um reforço sobre a alfabetização, a letra coreana Hangul. Elas fazem parte da minha plataforma fechada de alunos, mas eu vou disponibilizar cada uma delas gratuitamente como um bônus para você que quer se aprofundar nos estudos. Então, chega de falação e vamos começar a aula! Vamos estudar a língua coreana com o tema Imersão Coreia. Estou aqui na Coreia do Sul e estou gravando essa aula para vocês, aqui diretamente da Coreia do Sul. Então vamos estudar. Primeiramente vou passar uma guia de estudo de língua coreana para vocês. Ouça e repita juntamente comigo várias vezes em voz alta. É muito importante você treinar a sua pronúncia em voz alta. Assista a este vídeo por várias vezes. É importante você assistir pelo menos umas 3 vezes para fixar o conteúdo e não se prenda à tradução, ok? Porque eu vou passar várias expressões e essas expressões muitas vezes não aparecem na tradução corretamente. E faça o download desse material em PDF que a gente vai disponibilizar no grupo de WhatsApp. Porque se você tiver esse material na sua mão, é muito mais fácil para você revisar e fixar o conteúdo. Tudo bem? Quem e quantas pessoas falam a língua coreana? Vamos ver? Os coreanos e seus descendentes estão espalhados em várias regiões do mundo. Primeiro, é claro, aqui na Coreia do Sul, na Coreia do Norte, a China, gente, tem mais de 2,2 milhões de pessoas que falam a língua coreana, que são coreanos e seus descendentes. E depois, Estados Unidos, com aproximadamente 1,3 milhões de pessoas,
Japão, aproximadamente 700 mil pessoas, e na região da Ásia Central, principalmente na região de Uzbequistão, Cazaquistão, com aproximadamente 500 mil pessoas. Esses dados são colhidos de acordo com o etnólogo e cerca de 81,5 milhões de pessoas falam a língua coreana no mundo inteiro. E no Brasil, gente, os coreanos saíram daqui, da Coreia do Sul, na década de 60 e 70 e se estabeleceram principalmente na região de sudeste do Brasil, principalmente em São Paulo. Hoje em dia, cerca de 50 mil pessoas e seus descendentes moram no Brasil, espalhados em várias regiões do país, e falam a língua coreana, como por exemplo eu, né? Atualmente, é a segunda língua que mais cresce no Brasil, de acordo com o Duolingo. Isso é muito legal, porque isso quer dizer que o interesse pela língua coreana cresceu bastante no Brasil e muitas pessoas estão procurando estudar a língua e depois vai abrir também vários caminhos, não somente sobre a educação, mas também no mercado de trabalho. Então, anote essas dicas, viu? A escrita coreana é diferente da escrita chinesa? Sim! Essa é uma pergunta que eu recebo quase diariamente no direct do meu Instagram, no TikTok, em vários lugares, tá? Muitas vezes as pessoas confundem a letra chinesa e a letra coreana. São diferentes. Essa aqui é a letra chinesa e essa aqui é a letra coreana. Qual é a grande diferença? A letra chinesa é ideograma e é de acordo com o significado, tá? Então, essa letra significa o povo coreano. Esse aqui é nação, essa é a língua, tá? 한국어. Agora, a escrita coreana já é diferente, tá? É por meio de junção de consoantes e vogais, tá? Então, Han, se tiver somente a letra Han, a gente não tem como saber qual é o significado, tá? Então, a gente tem que falar 한국어. 한국 significa a Coreia. E aí, O é língua, tá? Então, veio daqui, tá? É a etimologia. Só que, hoje em dia, a gente não usa muito no dia a dia a letra chinesa. Ainda estuda? O povo coreano ainda estuda a letra chinesa? Estuda na escola, mas não é necessário para vocês que estão aprendendo a língua coreana, não é necessário você aprender a letra chinesa, somente a letra coreana já é suficiente. Então, vamos ver, tá? Como é a escrita da língua coreana? Então, vou pegar a mesma palavra, 한국어, e eu vou mostrar como é que a gente monta essa letra, tá? Primeiro, eu trouxe aqui a letra 히읗. A letra 히읗 é a consoante, ok? Aqui a gente coloca primeiro o chapéu, o círculo, e depois vamos trazer a vogal A. Aí, se você juntar com 히읗 e a vogal A, fica ha. Ha. E aí, e o som N? Como é que a gente vai colocar? A gente vai colocar para baixo, tá? Han. Han, tá? Essa aqui, nian, é a consoante que fecha o som para dar o som han, é chamado também de batim. Vamos ver como é que vai montar agora a letra Q. Primeiro, vou colocar a consoante kiok, kiok, e depois vou colocar a vogal U. Aí fica Ku, Ku. Mas eu quero chegar Kuk. Como é que a gente vai colocar? A gente vai repetir a mesma consoante aqui embaixo, tá? E aí, vamos ler 한국. 한국. 한국 significa Coreia. Vamos agora para o som O. Na língua coreana, a gente nunca vai escrever a vogal sozinho. Sempre tem que ter uma combinação de uma consoante e uma vogal, tá? Então, já que a vogal não pode estar sozinha, a gente sempre vai colocar esse círculo, que é ian, é uma consoante, que é um som vazio. Então, a gente vai juntar com a vogal O.
E aí fica 한국어. 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 Língua coreana. Então, olha só. Aqui, nian, essa consoante e essa consoante que a gente coloca para baixo é chamado de 받침, 받침, a coda. Então, é uma formação por combinação de consoantes e vogais. Quais são essas combinações? Pode ser consoante e vogal, como nessa parte, né? Consoante e vogal. Ou consoante, vogal, consoante. Consoante, vogal, consoante. E esse aqui não está aqui na palavra 한국어, mas você pode colocar consoante e pode vir duas vogais seguidas e depois a consoante, tá? Então, sempre são as combinações 1, 2, 3, nesses 3 tipos. E o nome do alfabeto coreano é chamado de 한글. 한글. Han quer dizer o povo coreano e 글, a letra coreana, tá? 한글. 한글. E são 14 consoantes e 10 vogais, ok? 14 consoantes e 10 vogais. Se você souber 14 consoantes e 10 vogais, você já aprendeu o alfabeto coreano. Então, não é difícil, tá? Então, a gente vai ver aqui. 기억, 니은, 디귿, 리을, 미음, 비읍, 시옷, 이응, 지읒, 치읓, 키읔, 티읕, 피읕, 히읗. Essa aula do alfabeto coreano está disponível como aula extra para vocês. Então, assista, tá? O link vai estar disponível para vocês aqui na descrição ou no grupo de WhatsApp. Então, não perca. E as 10 vogais. Então, essa combinação de 14 consoantes e 10 vogais é que forma uma sílaba. Então, vamos ver quais são as 10 vogais. A, ya, o, 여, 오, 요, 우, 유, i. Essa aula de alfabetização, não perca e assista. São 3 aulas para vocês aprenderem o alfabeto coreano. E o Hangul foi criado por quem? Foi criado pelo rei Sejong o Grande em 1443. Olha só que legal! Em 1997, a Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, reconheceu a sua qualidade e recebeu o título de Patrimônio Mundial da Unesco. Eu passei recentemente aqui na frente da estátua do rei Sejong. Estão fazendo uma reforma da calçada para visitas, para tirar foto, tá ficando bem bonito. Então, um dia quando vocês vierem aqui para a Coreia, não deixem de passar aqui na frente da estátua de Rei Sejong, que é muito bonito, ok, gente? Eles estão aumentando aqui o calçadão e tá tudo na obra. Ali atrás, Gwanghwamun, a estátua do rei Sejong. Aqui o Teatro de Sejong, Teatro Nacional. Gente, aqui é o coração de Seul. E esse aqui é um livro chamado Hunminjeongeum. Esse livro é que foi publicado em 1443, tá? Então, pela primeira vez, ele colocou aqui as consoantes e aí colocou para baixo todas as letras chinesas que têm o mesmo som. É como se fosse um guia de como estudar o alfabeto coreano. E isso foi fantástico e até hoje a gente utiliza essa letra. Vamos lá, e o que é romanização? Romanização
é a transcrição da língua coreana para o alfabeto romano, que é o abecedário que a gente aprende, A, B, C, D. Isso é importante? É muito importante. Por quê? Existem vários tipos de sistemas. Esses sistemas foram utilizados ao longo do tempo, tá? Existe o sistema chamado Yale, McCune e atualmente aqui na Coreia utiliza a nova romanização de 2000, ok? Por que isso é importante? Porque, por exemplo, um turista estrangeiro quer vir para a Coreia, ele não sabe nada de coreano, não sabe ler, não fala, mas ele precisa se locomover aqui na cidade. Então, precisa saber ler o coreano, mas não sabe. Então, aqui os coreanos colocaram, por exemplo, essa aqui é a foto que eu tirei recentemente em Gangnam, tá? Gangnam, de Gangnam Style, todo mundo sabe, né? Então, aqui, essa é a rua principal de Gangnam, tá? Tá escrito Gangnam-daero. Esse daero significa avenida, tá? Então, Gangnam-daero. E aí, a gente transcreveu em o alfabeto romano, Gangnam-daero, para as pessoas que não conhecem, que não sabem ler o coreano. E em alguns lugares que tem mais turistas japoneses, também está escrito em japonês, tá? Então, aqui é a entrada do metrô, entrada número 10, e esse aqui é a estação Gangnam, tá? Tá vendo? Gangnam. E aqui embaixo tá escrito com romanização Gangnam, tá? Essa é a estação Gangnam, tá bom? E a romanização atrapalha no aprendizado de coreano? Atrapalha e ajuda ao mesmo tempo. Por quê? Porque no início a pessoa precisa saber fazer relação entre a letra coreana e o alfabeto romano para poder gravar o som. Isso é muito importante, tá? Então, é importante para fixar a alfabetização e a fonética da língua coreana. Mas como aquele que eu mostrei, que é a nova romanização 2000, ele é destinado para os falantes de inglês, então, muitas vezes, quem está aprendendo a língua coreana e você se depara com aquela romanização, você confunde, tá? Então, para não ter essa confusão, para aprender o som de cada letra, eu adotei um novo sistema, que é o sistema Nanum coreano. Essa romanização Nanum coreano para os iniciantes dos estudos da língua coreana, ok? Por que eu coloquei essa foto? Essa foto eu tirei recentemente na praia. Aí é uma placa explicando sobre um programa de aventura para as crianças, para conhecerem a praia, tá? Para vocês que estão vendo, vocês podem perceber que não está escrito nada em romanizado, tá? Somente aqui o link para você participar nesse programa. Então, para quem está passeando, por exemplo, na capital Seul, é fácil, porque tem bastante turista e tem vários lugares que estão romanizados e com a tradução em inglês para você entender o que está escrito. Mas cada vez mais longe da capital, se você for mais longe dos lugares, você não encontra isso em romanizado. Então, você que às vezes quer conhecer um pouco mais o interior da Coreia, você não vai encontrar nada romanizado e aí você pode se perder. Então é importante que a romanização ajuda no início do aprendizado, mas depois só vai atrapalhar, tá? Então, por isso que eu disse que ajuda e atrapalha ao mesmo tempo. Mas é importante para a gente aprender inicialmente e que vocês não descartem qualquer tipo de romanização. Ah, romanização, isso vai só atrapalhar. Não, no início é importante, até mesmo o que às vezes está escrito em romanizado, você também tem que saber como transformar isso em letra coreana, tá? Isso é importante. Por exemplo, o nome de pessoas, ok? Como é a língua coreana? A língua coreana é muito diferente do português, porque a ordem das palavras já muda totalmente. O português é sujeito, verbo e objeto.
mas a língua coreana é sujeito, objeto e verbo. Então, para a gente falar eu estudo coreano, tem que ser eu estudo coreano. Então, o verde é verbo, certo? Só que na língua coreana, a gente vai colocar no final. E aqui, o objeto, que eu coloquei em azul, vem antes. E outra coisa interessante é que a língua coreana também é marcado por partículas, tá? Então aqui a partícula não está pintada, o 는, 우를 são as partículas. As partículas são interessantes porque as partículas é que marcam se é sujeito ou objeto. Então aqui o 는, a partícula e 는 são as partículas que marcam o sujeito. E o 를 é a partícula de objeto, que marca o objeto. Então, se você souber essa diferença, as características de cada partícula, você consegue identificar no meio das frases se é o sujeito ou o objeto. No início, muitas pessoas falam, professora, as partículas são muito difíceis, mas você tem que entender o significado, o sentido de cada partícula. Isso vai facilitar bastante, tá? Eu não gosto de decoreba, eu gosto de procurar o significado de cada palavra e o porquê da coisa para fazer essa ponte para vocês, tá? Então, se for somente decorar, isso vai só atrapalhar, tá bom? Então, aqui está escrito 저는 한국어를 공부해요. 저 é eu, de forma educada. 한국어, eu expliquei agora há pouco, que significa a língua coreana ou coreano. E o 공부해요 é estudar. 저는 한국어를 공부해요. 저 significa eu, de forma educada. Pode ser também na, mas eu explico sempre no início todas as formas educadas. 저 significa eu, e aí está marcado com 는, que é a partícula de sujeito, para dizer eu como sujeito. 한국어 é a língua coreana, o coreano. E o 를 é o objeto. E 공부해요 e está conjugado de forma educada para dizer estudo. Eu estudo coreano. Então, na língua coreana, a gente vai escrever eu, coreano, estudo. Então, muda as ordens. Mais um exemplo, tá? A nacionalidade, tá? Esse é um exemplo. Toda língua tem um padrão. Por exemplo, no português, para a gente falar que é brasileiro, como é que a gente vai fazer, tá? A gente junta com Brasil, que é país, e aí a gente junta aqui o sufixo leiro, tá? Aí fica eiro, eira. E aí fica Brasil mais eiro ou eira, fica brasileiro, brasileira. Esse é o padrão, tá? Então a gente vai pegar, por exemplo, americano. Aí a gente pega América e aí junta o e a, né? Americano, né? Ano, ana, certo? E isso acontece também, por exemplo, Argentina, argentino, argentina. E para a língua coreana, como é que a gente faz? A gente pega primeiro o nome do país e junta a palavra 사람. 사람. 사람 significa pessoa. Olha só, brasileiro, Brasil, pessoa. E coreano fica Coreia, pessoa. Esse é um padrão, ok? Então, por exemplo, no português, para a gente falar que é uma pessoa lá da Coreia, a gente pega a palavra Coreia, junta com ano, e aí fica coreano, coreana. Brasil, brasileiro, brasileira. Agora, para o coreano, a gente vai fazer Brasil, 사람, Brasil, 사람, Brasil é Brasil, certo? Aqui, olha só, vamos ver. Brasil, Brasil, 사람, 사람. Isso é padrão, tá? Brasil, pessoa. Vamos ver mais exemplos. Coreano fica 한국, 한국, a Coreia.
한국 사람. Ah, e outra dica, viu? Coreia não tem mais acento, tá? Pela reforma do português, não tem mais acento aqui no E, certo? Então é 한국 사람. 한국 사람. Coreia, pessoa. Ai, e professora, como é que faz, então, o português ou a portuguesa? Portugal 사람. Portugal 사람. Portugal 사람. Portugal, pessoa. E aí você segue esse mesmo padrão para qualquer nacionalidade. Vamos pegar, por exemplo, Estados Unidos. Fica 미국. 미국 significa Estados Unidos. 미국 사람. Japonês, 일본. 일본 é Japão. Aí fica 일본 사람. Chinês, 중국. 중국 é a China. 중국 사람. Vamos pegar Paraguai. Paraguai 사람. Paraguai 사람. Colômbia. Colômbia 사람. Vamos pegar Uruguai. Uruguai 사람. Tudo bem? E agora vamos para vocabulários úteis. Gente, são fotos que eu tirei na loja de Line Friends. E aí, esse aqui é do BT21. Esse aqui é um relógio, tá? É um relógio muito fofo. E esse aqui é pra gente colocar coisas, tá? E aí, como é que a gente chama isso em coreano, tá? O relógio tá escrito bem pequenininho aqui, tá escrito assim, minini kape shige, tá? Esse aqui, kape shige, shige significa relógio. Shige, shige. Esse aqui é o tatá, né? E tá escrito 25.000 won, esse aqui 36.900 won. E esse aqui eu vou colocar como boneco, tá? Um boneco de tatá. Vamos aprender duas palavras. Relógio. 시계. 시계. Relógio é 시계. 시계. E boneco em coreano é 인형. 인형. Então, você pode classificar como boneco tudo que é ursinho de pelúcia, essa coisinha de tatá, tudo é boneco. E aí a gente pode chamar isso de 인형. 인형. Relógio. 시계. 시계. Boneco. 인형. 인형. Vamos então para a próxima palavra. Vamos aprender duas palavras muito úteis, bastante usado aqui na Coreia. Este e aquele, ou isto ou aquilo, tanto faz, tá? Este e aquele, 이것, 이것. E aquele é 저것, 저것. Mas no dia a dia, na língua falada, muitas vezes a gente não fala 이것 com esse T mudo no final, tá? Fala somente 이거, 이거. E aquilo, 저거. 이거, 저거. 이거, 저거. 이것, 저것. 이것, 저것. 이거, 저거. E também
é a forma mais utilizada para chamar alguém aqui na Coreia. Um dia quando vocês estiverem aqui, né, passeando e aí quer saber preço das coisas, como é que você vai chamar o dono, né, para perguntar quanto é tal coisa? E aí, esse aqui é como se fosse um padrão, tá? Então, senhor dono, senhor patrão, é muito usado no dia a dia, nas lojas, tá? 사장님. Essa última sílaba, 님, significa uma forma de respeito para você chamar alguém, tá? 사장님, 사장님. Aí você está num restaurante, num lanchonete, ou numa loja de roupa, em qualquer lugar, e aí você quer chamar a dona, o dono, você pode chamar de 사장님, 사장님, 사장님. E aí você viu um senhor, é um senhor de idade, e você também pode chamar de 아저씨, tá? 아저씨, 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 아저씨. E a senhora, 아주머니, 아주머니, 아저씨, 아주머니. Tem uma outra maneira de chamar senhora, 아줌마, mas 아줌마 já não é tão usado, porque aí parece um pouco pejorativo. Então, se você for optar, opte ou 사장님, 아저씨 ou 아주머니. 사장님, 사장님, 아저씨, 아저씨, 아주머니, 아주머니. Agora vamos formar frase. E 얼마, 얼마 significa quanto de dinheiro. E aí, só que você vai falar de uma forma educada, tá bom? Nunca de forma sem... Se você não colocar essa forma 예요, você está sendo rude com as pessoas, tá? Então, você precisa ser respeitoso com as pessoas, tá certo? Então, vamos juntar. 사장님, 이거 얼마예요? E aí você tem essa entonação, tá? Para fazer pergunta, sempre você vai subir um pouquinho no final, tá? 사장님, senhor patrão, senhor dono. 사장님, 이거 얼마예요? 이거, este, tá? Então, vou pegar aqui, por exemplo, essa garrafa de chá. 이거 얼마예요? 사장님, 이거 얼마예요? 사장님, 이거 얼마예요? Agora, vou trocar para senhora. 아주머니, 저거, lá longe, tá? 이거, 저거. 아주머니, 저거 얼마예요? 아주머니, 저거 얼마예요? Agora, 아저씨, senhor. 아저씨, 이거 얼마예요? 아저씨, 이거 얼마예요? E agora, se você não souber se é uma senhora ou um senhor, e se é um patrão, você vê que é um jovem, e você não tem como chamar de 아줌마 ou 아저씨, não pode. Então, você fala assim, aqui por favor, 여기요, 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 여기요. E 시계, este relógio. 시계, 시계 é o relógio. E 시계, e vem de 이거, aí fica 이 시계. 이 시계 얼마예요? 이 시계 얼마예요? Aqui, por favor, quanto é este relógio? Por favor, quanto é? Por favor. Agora, para perguntar, este boneco. 여기요, 여기요. 이 인형 얼마예요? 이 인형 얼마예요? Aqui, por favor, quanto é este boneco? Quanto é
este boneco? Então, aqui nós aprendemos primeiro como é que funcionam as palavras, juntamos os vocabulários e aí eu passei esse padrão, tá? 얼마예요? Quanto custa? Para você perguntar para as pessoas quanto custa tal coisa, de forma educada. E o que você precisa para alcançar a fluência, tá? A última dica, esse é o último slide, é preciso você estudar os 4 pilares juntamente, tá? Não adianta você só estudar a fala, ou não adianta também você escrever bastante, se você não treinar nem a fala. Aí, se você não treinar essas 4 pilares junto, sempre vai estar faltando algo. Então, é importante você estudar sempre esses 4 pilares juntos. A fala, a escrita, a escuta, você tem que ouvir também, você precisa treinar a sua audição e a leitura, tá? Essa leitura é muito importante que você treine também em voz alta, porque se você treinar somente lendo, só pela sua cabeça, né? Pelo olhar, você não está treinando a sua leitura de forma correta. Então, sempre quando vocês estiverem estudando qualquer língua, principalmente a língua coreana, é importante que vocês estudem a fala, a escrita, a escuta e a leitura. E é preciso criar uma rotina de estudos. Não adianta você estudar 4 horas em um dia e você ficar sem estudar durante 2 semanas. Aí você já esqueceu tudo. Os nossos neurônios, eles não fixam o conteúdo por muito tempo. Então, existem 2 tipos de neurônios. Aqueles neurônios que fixam conteúdos instantâneos. E tem aqueles outros neurônios que fixam conteúdos para longo da nossa vida, que são as memórias, por exemplo, tá? Então, para você fixar aquele conteúdo instantâneo para ser uma coisa para longo prazo, você precisa pegar aquela mesma palavra, a mesma expressão, treinar várias vezes, por dias, ou semanas, ou meses, tá? Então, a rotina de estudo é muito importante. Não adianta também criar uma rotina que é impossível você seguir, tá? Então, sempre eu falo aqui para você separar pelo menos 20 minutos, meia hora por dia para você estudar, ou colocar 3 vezes na semana, 1 hora cada aula ou cada estudo, para você criar esse tipo de rotina, para você até se sentir falta de estudar, tá? Se você não fizer aquela rotina, muitas vezes a gente sente falta da rotina, tá? Para você fixar uma rotina também demora de 2 a 3 semanas, tá? Então, no início é difícil você criar essa rotina, mas é importante que você criar essa rotina para que você consiga fazer isso ao longo do tempo, tá? O curso de qualquer língua é por longo prazo, é como se fosse uma maratona, tá? Você não consegue correr rápido, e se você correr naquele mesmo ritmo, você acaba se cansando no meio do caminho, tá? Então é importante que você comece devagar, mas que seja uma velocidade um pouquinho mais rápido do que você imagina. Não pode ser confortável, tem que ser um pouquinho desconfortável. Aí você tem que criar essa rotina como se fosse uma maratona para você conseguir chegar ao seu objetivo, tá? E o mais importante, essa dica que eu dou para todos os meus alunos, é que não desista, tá? Não desista. Se você colocou esse objetivo para você, eu quero aprender coreano, então não desista. E aí persista, tá? Não desista e persista, que você vai conseguir alcançar seu objetivo. Essa foi a minha primeira aula, espero que tenham gostado e fiquem aí para vocês assistirem a segunda aula na quarta-feira. Eu espero vocês, ok? Pessoal, eu tô aqui chegando agora no Memorial de Guerra da Coreia. Aqui é a entrada principal, estou entrando. E vou mostrar várias coisas muito bonitas, estátua, memorial, lugares
históricos. Aqui é uma exposição ao ar livre e lá dentro também tem bastante coisa muito bonita. Eu vou mostrar para vocês, tá? Essa aqui é uma representação de uma bala. Tô entrando aqui. Aqui perto tem bastante prédios militares, prédios públicos que estão relacionados com o exército. Vou mostrar aqui o tamanho dessa bala aqui, ó. Enorme. Aqui as mulheres fugindo da guerra, os homens. E o soldado. Porque quem lutou na guerra não foi somente soldado, né, gente? Foram civis também. A gente vê ali as bandeiras dos países que participaram na guerra pela ONU. Aí a gente vê Itália, Noruega. É pelo que eu tô vendo, tá? Eu tô de longe, não consigo enxergar tudo. Colômbia, Filipinas, França. Aí vejo Inglaterra também. Lá do outro lado também tem Austrália, Estados Unidos, Turquia, África do Sul. Acho que não consigo enxergar. Tem bastante bandeiras que representam o exército da Coreia também. Eu tô achando que essa obra, essa exposição, ou é de uma portuguesa ou é de uma brasileira. Porque tá escrito futuro e tá escrito andando. Aqui tá escrito aqui. É uma máquina para você fazer a doação para as famílias, para os descendentes que participaram na guerra. Bem interessante. União Soviética. A exposição das armas que foram utilizadas durante a guerra. Esses são os armamentos que os chineses utilizaram durante a guerra. Aqui tem uma pintura na parede das pessoas, os civis, fugindo da guerra. Tinha que largar tudo, sair de casa às pressas, para não morrer.
Aí largavam tudo mesmo. E não sabiam para onde ir. São os fugitivos da guerra, né? É triste. Aqui são os moradores de Seul fugindo de guerra. Todos os moradores tinham que fugir às pressas. Os soldados sul-coreanos. 잘 찍어야지 막 찍고. 너는 그냥 막 찍냐? Aqui ficam os nomes das pessoas que participaram da guerra e que perderam a vida. Em respeito, eu não vou gravar. Aqui é a exposição de aviões. Vários aviões. Vamos conhecer alguns. Olha o tamanho daquele avião. Aqui no meio do pátio. Os tanques desse lado. O navio ali atrás. Aí pode entrar, pode subir naquele navio. Eu não vou subir não.
Olha lá atrás, Namsan. Hoje o dia tá nublado, mas dá pra ver. Esses dias estava difícil de ver ele, porque estava nublado, chovendo. Olha os peixes. Aqui eu tô na cidade de Yeosu. Yeosu é o nome da cidade. E Nangman significa romântico. E pocha vem de duas palavras. Né? 포장마차. 포장 é embrulho, alguma coisa que é embrulhado. E matcha é a carroça. Aí, antigamente, 포장마차 era o lugar que vendia bebida alcoólica. Hoje em dia, as pessoas não chamam mais de 포장마차 e sim somente pocha. Aí aqui, então, Yeosu 포장마차 significa o lugar que vende bebida alcoólica e que é romântico e que fica na cidade de Yeosu. Nossa, aqui tem muita gente agora. É à noite, mas mesmo assim tem bastante turista na cidade. Eu tô num lugar um pouco mais calmo. Aqui a gente veio passear e tá lotado a cidade, porque é época de verão, aí fica lotado a cidade.
estamos aqui numa ilha. O nome da ilha é Seonyu-do. É bem interessante porque eles ligaram a terra com a ilha. Então tem estrada, não precisa pegar navio nem barco. Aí a gente veio de carro mesmo. E tá tudo ligado, muito interessante. E aqui é uma região que tem ilhas menores, ilhas pequenas. E estão tudo ligado. Olha só, eu vou mostrar várias ilhas aqui ligadas. Tá vendo atrás? São todas ilhas. Pequenas ilhas ligadas. Bem interessante isso, né, gente? Não pode entrar na praia. E aí começa hoje. Hoje é sábado. E aí você pode entrar. Então tem equipes de segurança que fazem controle das pessoas, né? Para que não haja nenhum tipo de acidente, problemas, né? E a ilha tá lotada de turista. A gente já tá voltando para Seul neste momento, mas a gente só deu uma passada aqui porque era no caminho. Mas é bem interessante isso. 여기가 일야야. 이거를 Gente, essa foi a nossa primeira aula e isto só é o começo de tudo que vamos aprender nessa imersão. E aqui vai uma dica. Como amanhã não terá aula, aproveite para assistir pelo menos uma aula de reforço. Assim, você vai se aprofundar ainda mais no idioma e vai acelerar muito o seu processo de aprendizado. Enquanto alguns vão demorar anos para aprender um novo idioma, você vai decolar em meses. E não se esqueça, na aula de quarta você vai enriquecer ainda mais o seu vocabulário aprendendo diversas palavras novas em coreano. Bom, por hoje é isso. Se você ainda não entrou em um grupo, clique agora no link da descrição deste vídeo para poder entrar e receber tudinho. E agora eu vou encerrar a aula falando em coreano, para você ter um gostinho de como é legal falar esse idioma. Logo, logo eu quero te ver falando assim, tá bom? 오늘 우리는 한국에서 정말 사용하는 일상생활 한국어에 대해 공부했습니다. 다음 수업은 한국 여행에 대한 어휘와 표현을 배우려고 합니다. 수요일 오후 8시에 있으니 빠지지 마시고 꼭 시청해 주시기 바랍니다. Muito obrigada por sua atenção e te espero ansiosamente na quarta-feira, às 20 horas do horário de Brasília. Obrigada! 안녕히 계세요. Tchau! Popô! Gente, eu comprei esse chiclete de BTS à base de xilitol, não é bonito? O cookie, lindo! Eu tô no teatro. Ai, não pode passar por aqui. Vou ter que dar um jeito. Ai, eu tô perdida! Acontece. 얘도 넣어야죠. 아니 얘는 낫지. 나중에 얹어 드시고. 쟤는 그냥 몰라서 물어보는 거예요. 아니 이제 요거 드시고. 아, 또 넣는 거예요?